Cidade FM, no combate ao coronavírus. Atualizando você a partir de agora dos números da cidade de Itu e toda a região, além do Brasil e o mundo. Bom dia, Luciano Veiga. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os amigos da Cidade FM. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Pois é, números atualizados da cidade de Itu, né? Já que ontem passamos aí os números divulgados na última sexta-feira, agora atualizando o ouvinte cidade. Pois é, muitas secretarias de saúde não trabalham no fim de semana, né, Renato? Então deixam de divulgar os seus números, os números das cidades. Itu ontem divulgou o novo boletim epidemiológico. A Secretaria de Saúde confirmou mais 23 casos de Covid-19 e 3 novas mortes. Total de casos positivos passou de 368, divulgado na sexta-feira, para 391 ontem, sendo que 306 pessoas já se curaram da doença. O total de óbitos em Itu chega a 32. Os 3 óbitos divulgados ontem são de uma mulher de 68 anos, um homem de 60 anos e outra mulher de 71 anos, segundo a Secretaria de Saúde, todos com doenças pré-existentes. A cidade já teve 1.301 casos suspeitos descartados e ainda tem 76 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, sendo 15 em internação clínica e 15 em UTI. E a Secretaria divulgou ontem também, Renato, a ocupação dos leitos no Hospital Municipal, o antigo Hospital Dia, né? Os leitos de enfermaria têm 68% de ocupação e emergência UTI 75%. No Hospital de Campanha, leitos de enfermaria 33%. E de urgência e UTI, 25%. 8h05, estamos ao vivo no facebook.com/Rádio Cidade Itu, com áudio e imagem também. Sorocaba registra mais 4 mortes por Covid. Pois é, Renato, Sorocaba registrando ontem essas 4 novas mortes, né, com o novo coronavírus, e os casos confirmados da doença passaram de 3.278 para 3.406. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 196. Só ontem foram mais 128 novos casos confirmados, chegando a 3.406. Deste total, 100 estão internados, sendo 33 em UTI, e o total de pessoas em recuperação e isolamento domiciliar é 392. Já os curados totalizam 2.818. A cidade de Sorocaba também passou de 252 para 244 pessoas suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus, que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 74 estão internados em hospitais da cidade, sendo 15 em UTI. Os óbitos em investigação continuam em 8. O número de descartados até o momento, desde o início da pandemia, aumentou para 6.677. Sobre as novas mortes de ontem, essas 4 novas mortes foram 3 homens de uma mulher. A mulher de 61 anos tinha doença neurológica e faleceu no Hospital Público de Sorocaba no domingo. A primeira vítima masculina de 75 anos não tinha comorbidades, faleceu no dia 18 num hospital particular. Já o segundo homem de 75 anos também não tinha comorbidades e faleceu ontem. A terceira vítima masculina de 58 anos era cardiopata, faleceu no dia 11. Todos estavam internados em hospitais públicos da cidade de Sorocaba. Sorocaba que está com o gargalo até a tampa aí na ocupação dos leitos de UTI. Precisou retroceder, a gente falou aqui ontem, né? Precisou retroceder para a fase vermelha, a fase mais crítica da flexibilização. Hoje só funciona em Sorocaba tudo que é extremamente essencial, como farmácias, supermercados, enfim, postos de combustíveis, claro, com algumas restrições também, já que Sorocaba tem a taxa de ocupação de leitos de UTI praticamente quase toda ela 100% ocupada, Renato. 8h07 na Cidade FM. A Salto atualizou também os números ontem e parece estar assim estabilizado em Salto, né? Pelos números apresentados, são bons números. Salto, Itu, Porto Feliz, né? A própria Cabreúva, que também se mantém ali. Cabreúva teve um aumento absurdo no número de casos devido ao frigorífico, né? Foi fechado até. Exatamente. Mas essas cidades, Renato, aqui da nossa região, se não fosse essa medida sensata do governo do estado, recomendando, né, que Sorocaba voltasse à fase vermelha, ao patamar vermelho aí dessa flexibilização, todos nós estaríamos sendo prejudicados. Toda a economia dessas cidades, como Salto, Itu, Porto Feliz, Cabreúva, enfim, todas seriam prejudicadas porque
fazem parte da região, né? Da região de Sorocaba. Teriam que voltar também, mas o governo recomendou só Sorocaba. Por quê? Você fala mais 145 casos em Salto. Tendo em vista a evolução da Covid em todo o estado, nas cidades grandes como Sorocaba, Jundiaí, Indaiatuba, Salto, Itu, Porto Feliz tem números muito baixos, né? Passou de 137 na sexta-feira para 145 casos confirmados ontem. Entre eles, 74 pacientes já estão curados. A cidade de Salto tem ainda 30 casos suspeitos que aguardam resultados de exames e o número de óbitos se manteve em 4. Salto descartou desde o início da pandemia 335 casos suspeitos através de resultados de exames. Pois é. São 8h09 ao vivo no Facebook. Você também manda o seu recado, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Vamos então para Porto Feliz, Luciano. Porto Feliz atualizou ontem também, seu boletim diário. Porto Feliz não tem feriado, não tem fim de semana, atualiza todo dia. 183 casos confirmados, eram 176 quando a gente divulgou ontem, agora 183. O número de curados subiu, mais 16 curados de ontem para hoje, 131 total de curados até o momento, 45 pessoas seguem em isolamento domiciliar fazendo tratamento, 5 estão em internação clínica e 2 na UTI. Aí Porto Feliz tem 3 óbitos confirmados até o momento, tem mais 81 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, entre eles 71 em isolamento domiciliar, 8 em internação clínica e 2 em UTI. Renato. Indaiatuba, acrescentadas aí mais 90 casos aí positivos da Covid-19 na cidade de Indaiatuba. E não tivemos óbitos, né? Não tivemos óbitos, notícia boa, né? Notícia boa, Indaiatuba chegou a 50 óbitos no fim de semana, aí estabilizou, né? Agora o número de casos positivos passou de 897 para 987, como você disse, 90 novos casos em 24 horas. É muita gente, Renato. Muita gente. Mesmo Indaiatuba sendo uma cidade relativamente grande, é muita gente em 24 horas, 90 novos casos confirmados. Esses 90, se cada um transmitir para outra pessoa, já passa para 900 pessoas, isso em 24 horas. Então, são 987 casos confirmados em Indaiatuba. Pacientes em internação clínica estão 37, aqueles casos suspeitos, né, que aguardam resultados de exame, 153 no total. Pacientes em internação clínica 37, em UTI são 26. Entre os confirmados, 37 casos seguem internados fazendo tratamento. 900 pacientes já se curaram em Indaiatuba. A cidade investiga um óbito suspeito por Covid-19 e tem 50 óbitos confirmados até o momento. Vamos para a cidade de Jundiaí, que passou de 2.891 casos confirmados para 2.951. Tivemos óbitos também em Jundiaí. Pois é, Renato, só ontem mais 3 óbitos confirmados. Um homem de 77 anos portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, uma mulher de 80 anos portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes e um homem de 96 anos portador de doença neurológica crônica. Esses 3 óbitos ontem em Jundiaí, passando de 149 para 152 óbitos no total. Jundiaí já tem 2.252 pessoas que se curaram da doença e o total de casos chega a 2.951. 8h12 na Cidade FM, vamos para Votorantim, cidade de Votorantim, que é separada de Sorocaba por apenas uma faixa de pedestre, por isso os números lá são altos também. Exatamente, e é curioso, né, Renato? Por exemplo, você pega o principal shopping ali de Sorocaba, dito como Sorocaba, mas metade do shopping fica em Sorocaba, a parte antiga do shopping fica em Sorocaba e a parte nova fica em Votorantim. Portanto, a metade do shopping está autorizada a funcionar e a outra metade não, né? E Votorantim registrou mais 16 casos, 352 casos no total confirmados. Entre eles, 263 já se recuperaram da doença, 54 seguem em isolamento domiciliar e 18 estão internados. Votorantim confirma até o momento 17 óbitos. Os casos suspeitos na cidade são 95, que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 14 seguem internados, sendo 1 em UTI, seguem fazendo tratamento e aguardando os resultados de exames. Cabriúva teve
uma morte confirmada aí pela Covid. Aumentou o número em Cabreúva. Pois é, aumentando de 6 para 7. Cabreúva agora com 7 óbitos confirmados. 202 os casos confirmados em Cabreúva. Já tem 84 pacientes recuperados. Outras 5 mortes suspeitas seguem sendo investigadas e 65 casos suspeitos aguardam resultados de exames no geral na cidade de Cabreúva, Renato. 8h12 nesta terça-feira, o show da manhã no combate ao coronavírus. Agora passamos a atualizar Brasil e São Paulo. Começamos com o Brasil, Renato. O Brasil contabilizou em 24 horas 654 óbitos por Covid-19, 21.432 novos casos confirmados, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Com os dados atualizados, o país chega ao total de 51.271 óbitos. 51.271 pessoas perderam suas vidas em todo o país. O número de casos, 1.106.470. Segundo o Ministério da Saúde, outras 571 pessoas, 571.649 pessoas já se recuperaram da doença. Pelos números divulgados, o Brasil segue como o segundo país com mais casos de mortes em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Casos de mortes, casos confirmados e casos de pessoas recuperadas, o Brasil é o segundo, apenas atrás dos Estados Unidos. E o estado de São Paulo superou a marca de 220 mil casos confirmados, com 2.788 novas confirmações em 24 horas. São 221.973 infectados só no estado de São Paulo. Desde o início da epidemia, 12.634 pessoas já morreram pela doença aqui no estado. As cidades do interior e litoral registraram 15% mais casos novos do que a capital na última semana, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. É a primeira vez que o resto do estado supera a capital neste índice, o que indica um avanço da doença no interior e no litoral. Renato. 8h20, números do coronavírus pelo mundo. Pelo mundo, passamos de 9 milhões, né? 9.115.398 pessoas já se infectaram pela doença em todo o planeta. Os Estados Unidos lideram esse número com 2.312.302 infectados, seguido pelo Brasil na segunda posição. O número de mortes em todo o mundo, 472.521 pessoas já perderam suas vidas devido à Covid-19. Estados Unidos lidera essa lista, com o Brasil na segunda posição. E tem os números bons, né, que a gente gosta de divulgar, que são os números de curados, né? Os curados em todo o mundo, Renato, 4.543.847. Eu não sou muito bom de matemática, mas já passa da metade de todo o contingente no planeta. Metade já está curada. 4.543.847. Os Estados Unidos lidera a lista de curados e o Brasil ocupa a segunda posição. Renato. 8h21 na Cidade FM. Agora vamos passar para você a taxa de isolamento em Itu, Salto, Sorocaba e Indaiatuba. Pois é, domingo em Itu a taxa de isolamento social subiu um pouco, 48% com relação a sábado. Um bom índice aí, né? Sábado foi 40% e na sexta 41%. Cidade de Salto também subiu bem, 47% no domingo. Sábado e sexta-feira havia sido 40%. Sorocaba também registrando 47% no domingo. No sábado foi 42% e na sexta 39%. É aquilo que a gente fala aqui, a melhor cidade da nossa região no índice de isolamento social é sempre Indaiatuba. 51% no domingo, 45% no sábado e 46% na sexta-feira. 8h22 e o TSE quer aumentar a campanha eleitoral em 2 meses e adiar as eleições, ou seja, vai dar uma brecha a mais aí o pessoal fazer a campanha, hein? Pois é, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, né, propôs ao Congresso Nacional o alongamento da campanha eleitoral para candidatos a prefeito e vereador neste ano. Em função, claro, da pandemia, o ministro sugeriu que o início da campanha seja mantido agora em agosto, né, mesmo que o dia da votação seja adiado.
O TSE sugere que, em função da pandemia, o primeiro e o segundo turno das eleições sejam adiados para um período, pelo menos, Renato, entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Na prática, a manutenção das datas para as convenções partidárias, o registro das candidaturas nos dias 5 e 15 de agosto, respectivamente, levaria a campanha eleitoral a durar quase 2 meses a mais do que o prazo original, mas tem um porquê aí, O Tribunal Superior Eleitoral quer aproveitar esse período mais prolongado para ter uma folga maior naquele julgamento de impugnações, quando o Ministério Público questiona a candidatura de políticos que são enquadrados na lei da ficha limpa, por exemplo, Um período mais longo não poderia elevar o custo das campanhas, já que os valores máximos a serem gastos são definidos por lei. Pelo menos uma notícia boa nisso aí. E os senadores devem votar, Renato, essa emenda à Constituição hoje, adiando as eleições. A medida dependerá na sequência de um aval da Câmara dos Deputados, onde a resistência é maior. 8h23, esse é o Show da Manhã e a Cidade FM no combate ao coronavírus. E menores de 20 anos de idade têm menos chance de serem infectados por outro familiar ou contato em casa. É uma parceria entre instituições chinesas e americanas. Analisou aqueles estudos, Renato, que tentam encontrar soluções de combate ao coronavírus, e essa parceria analisou a transmissão da Covid dentro do ambiente familiar. O resultado aponta que as pessoas com menos de 20 anos têm uma chance menor de desenvolver a infecção após o contato com parentes em casa do que os adultos e os idosos. Mesmo com o atual estudo publicado na revista científica The Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo, mais pesquisas ainda são importantes para a confirmação dos resultados. Entre 7 de janeiro e 18 de fevereiro, foram analisados 215 casos de coronavírus primários e 134 de infectados por contato familiares. Também foram obtidas informações de 1.964 pessoas que estavam sendo observadas, mas não contraíram a doença. Os pesquisadores da Universidade de Flórida e do Centro de Controle de Prevenções de Doenças da China concluíram que pessoas com menos de 20 anos têm chance média de 5,2% de terem uma infecção caseira. O índice é menor do que o encontrado nas outras faixas etárias analisadas. Entre 20 e 59 anos, por exemplo, a possibilidade é de 14,8%. Em idosos com mais de 60 anos, 18,4%. Os pesquisadores também sugerem que as pessoas passaram a transmitir o vírus mesmo antes do aparecimento dos sintomas, a chamada fase pré-sintomática. 8h25 e o INSS prorroga atendimento remoto até o dia 10 de julho. Pois é, o governo decidiu prorrogar até o dia 10, esse atendimento remoto aos segurados do INSS, segundo a portaria publicada ontem no Diário Oficial da União. Com a prorrogação, as agências só serão reabertas a partir do dia 13 de julho e de forma gradual. O INSS suspendeu o atendimento presencial no fim de março, já havia antecipado que esse prazo poderia ser prorrogado, e prejudica muita gente que precisa do seu benefício, precisa da sua aposentadoria, Poderia funcionar como os bancos, ali de forma escalonada, tendo todo um critério para o atendimento. Essa portaria prevê que a partir do dia 13 de julho, o atendimento presencial será restrito exclusivamente aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos Meu INSS e Central 135, e a serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como a perícia médica, avaliação social, a reabilitação profissional, justificação administrativa e cumprimento de algumas exigências. Segundo o Ministério da Economia, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências também será parcial, com 6 horas de atendimento por dia. 8h27 na Cidade FM, estamos chegando ao final aí da Cidade FM no combate ao coronavírus, mas ainda tem informação para você. Clientes de planos de saúde registraram mais de 4 mil queixas sobre a pandemia. Pois é, Renato, para a gente fechar essa cobertura aqui, os clientes de planos de saúde registraram 4.701 queixas relacionadas à pandemia na Agência Nacional de Saúde Suplementar entre o início de março e o dia 15 deste mês. Entre as queixas, 36% dizem respeito a exames e tratamento da doença. 43% reclamavam de outras assistências afetadas pela pandemia.
Outros 21% foram sobre temas não assistenciais, como contratos ou regulamentos. As reclamações sobre dificuldades no tratamento ou exames de Covid seguem em aumento desde abril. Na primeira quinzena de junho, por exemplo, foram 452 queixas contra 352 na segunda quinzena de maio e 317 nos primeiros 15 dias de maio. Por aí, portanto, a gente percebe que o pessoal está exercendo o seu direito e realmente fazendo sua reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando é negado um exame, quando é negado um atendimento, né? Faltou aí a queixa sobre o aumento do valor aí para quem paga o convênio, né? Verdade. Não entrou nessa aí, hein? Teve uma votação agora para congelar, né, o aumento dos preços, mas vários planos de saúde aumentaram antes mesmo dessa medida provisória entrar no ar. É isso aí, Renato. Uma ótima manhã para você, uma ótima sequência de trabalho. A gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano. Amanhã ele volta para atualizar você, ouvinte da Cidade FM. É a cidade no combate ao coronavírus, todas as manhãs, passando os números de Itu, região do Brasil e também do mundo.